Oi! Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá, deixa eu entrar aqui no YouTube também. Oi, pessoal, boa noite a todos e todas. Ah, mais uma ocasião aí para conversarmos sobre a Umbanda, para desmistificarmos, né, a religião de Umbanda. Religião essa que autenticamente brasileira, tanto o Candomblé quanto a Umbanda são duas religiões autenticamente brasileiras, né? O espiritismo não é francês, o catolicismo naturalmente não é também. Nenhuma outra religião é autenticamente brasileira, a não ser o Candomblé e a Umbanda, né? São duas religiões de matrizes brasileiras, só que com influências em várias outras religiões. A Umbanda tem influência no catolicismo, tem influência no espiritismo, primeiro no espiritismo, né, catolicismo, no candomblé, nas religiões ameríndias, né, nos cultos ameríndios. Então, na verdade, assim, é uma miscelânea de culturas e de filosofias e de entendimentos que eu acho maravilhoso. Eu costumo sempre dizer que a Umbanda, ela é universalista. E ontem, boa noite, Juliana, né? Juliana e todo mundo que está começando a entrar agora na nossa live. Eu costumo sempre dizer que a Umbanda, ela realmente nos traz assim uma quantidade muito grande de conhecimentos, porque a cada passo que a gente dá na Umbanda, a gente descobre, sabe, um mundo completamente novo. É maravilhoso a gente conhecer a Umbanda. E sábado passado agora, né, nós tivemos a nossa gira de Beji aqui no nosso SEC, no Centro de Expansão Consciencial. Foi maravilhoso, rapaz, olha só você vendo a alegria. E dessas meninas que estão aí no YouTube agora, né? De Amélia, de Juliana e tal. Algumas não tinham incorporado ainda e incorporaram, né? Marcela, que sempre entra no nossa live. Foi um negócio assim maravilhoso. A nossa gira foi muito bem sucedida, com pouca gente, com um controle muito grande. Boa noite, dona Célia. Boa noite, Sebastian. David Sebastian. E aí, no Instagram. Foi lindo, foi lindo. A gira foi maravilhosa, sabe? Sob a tutela de Pai João de Aruanda, o tempo todo tomando conta das crianças, puxando a orelha, não deixando eles virarem a tenda de cabeça para baixo, né? E assim, foram muitas doações, nós vamos pegar todo o material, vamos organizar, inclusive estou solicitando aí às meninas que a gente se junte para organizar os brinquedinhos, os doces e tal, para poder levar lá para a comunidade, lá no José Liberato, para a gente fazer as doações, né? Foi muita coisa mesmo, tá, gente? E vai ser assim uma alegria para as crianças, né? Nós vamos entregar essa próxima semana, porque aí já fica para eles fazerem a festinha deles no Dia das Crianças. Eu queria esperar mais um pouco, até para arrecadar mais. Isis, boa noite, Isis também estava aqui, né? A Amélia estava aqui, Célia estava aqui, Juliana estava aqui, né? Só faltou Patrícia, né? Patrícia era para ter vindo também, terminou não vindo para cá e tal, mas foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, sabe? Agradeço demais, agradeço a ajuda de vocês colaboraram muito, trabalharam muito para que ficasse muito bonito, enchendo as bolinhas, né? Colocando tudo ao redor do quintal, né? Do nosso terreiro, ficou lindo.
o congá ficou lindo, maravilhoso, todo enfeitado, a mesinha com os bolos, com as velhinhas de ibeji, ficou tudo assim, foi tudo a coisa mais linda do mundo. E esses espíritos, cara, esses espíritos são fantásticos, eu dei risada à vontade. Filmamos algumas partes, fotografamos, colocamos, divulgamos na internet, para exatamente quebrar esse ranço, né, esse preconceito que as pessoas têm com Umbanda, com as religiões afro e tal, que são tão bonitas, né, trazem uma cultura tão preciosa, tão maravilhosa, e que muitas vezes é tão desprezada. E aí ontem eu fiz uma live só pelo YouTube, falando sobre como nós somos tão parecidos, né? Eu fui ontem para a missa com mamãe, fui meio que assim, por livre e espontânea pressão, mas não foi por pressão, foi assim, eu acordei de manhã com o intuito de levar apenas ela na igreja, deixar ela na igreja e vim embora para casa, e na hora de buscar, ir lá buscar e levar e deixar em casa. É que eu não tenho muita paciência de assistir missa. E aí Pai João de Aruanda chegou perto de mim, hoje nós vamos falar dos pretos velhos, né, também, das linhas de trabalho da Umbanda. E aí Pai João de Aruanda chegou perto de mim e disse: filho, vá assistir a missa com a sua mãezinha, porque Vosso Ser vai aprender, vai ver umas coisas lá que vai dar matéria para Vosso Ser conversar hoje de noite. Mas vá para principalmente ver como não se distingue tanto, não existe tanta diferença entre a Umbanda, o Espiritismo, a religião católica, os evangélicos. O que existe é uma grande má vontade de se unir todo mundo, mas que assim, cada um faz da sua forma, lógico, porque está ali se ajustando naquela energia, mas mais ou menos é a mesma coisa, né? Quando o padre faz ali a oferenda, e eu falei sobre a mediunidade dentro da Bíblia, né? Porque as duas passagens bíblicas que foram lidas na homilia, né? Que é aquela parte onde os fiéis aí vão lá na frente, leem uma parte do evangelho e tal, tinha a ver com mediunidade. E aí eu adequei, quem quiser olhar lá, para eu não estar aqui repetindo, quem quiser olhar lá aqui no nosso canal do YouTube, ou lá no nosso canal do YouTube, para quem está no Instagram e no Facebook, é só dar uma olhada lá. É muito interessante. Mas é muito interessante também o próprio ritual da Igreja Católica. Eu tinha me esquecido, eu acho que desde os 14 anos de idade que eu não vou numa missa mesmo. Eu fui para celebrações assim de casamento, batizado, essa coisa toda, que aí nem prestei atenção. Mas aí no domingo, ontem, eu prestei bem atenção mesmo. Mas foi muito interessante, porque aí, sabe essas oferendas que nós fazemos, a Iemanjá, né, a Oxóssi, né, a Xangô, né, que vamos na mata, vamos no mar para Iemanjá, que vamos na cachoeira para Mamãe Oxum e etc e tal. A mesma oferenda, ela é feita pelo padre quando mostra o pão, né, ali está ali o corpo do Cristo representado pela hóstia, e o sangue de Cristo, quando a gente de alguma forma, é muito interessante isso, quando a gente de alguma forma critica como é o candomblé, porque faz o sacrifício de animais. É uma coisa mais assim, mais radical, talvez assim mais primitiva, mas cada um tem sua forma de cultuar, né? A própria desobsessão que é feita. Sim, no final, o padre, ontem eu até toquei nesse assunto, o padre disse: olha, no final do mês é o dia de 3 arcanjos. Aí citou os arcanjos, disse que eles são para exorcizar os espíritos do mal, quer dizer, os demônios, porque eles falam de demônios, né? E aí vocês tragam, assim, vocês vão receber sal para poder tomar banho, não sei o quê.
Quer dizer, o que é que a gente utiliza? O sal grosso para poder fazer o descarrego, né? Então, quer dizer, não difere muito, gente. É assim, é mais assim, a forma como a gente vê as coisas é diferente um do outro. Na Umbanda mesmo, nós cultuamos os orixás, fazendo um sincretismo, e existem casas de Umbanda onde no Congá o sincretismo é tão grande, né, que o Congá não tem um orixá original, com a imagem original do orixá, que é o orixá original vindo lá da África, né? Aqui eu tenho os dois, no nosso Congá eu tenho os dois. Eu tenho o orixá original da África, né, a Iemanjá da África, e tenho a Iemanjá personificada na Santa Católica, né? Eu tenho Mamãe Oxum da África e tem Mamãe Oxum, também tem Ogum e também tem São Jorge. E aí vai, eu tenho os dois, mas tem terreiros de Umbanda que só tem santo católico, que assim reza Ave Maria, Pai Nosso, crendo dos Pai, não sei o que e tal. Eu já vi vários. Entra aí no YouTube que vocês vão ver. Se parece demais, gente. Olha, assim, a Umbanda é essa mistureba danada. Tem Umbanda muito mais parecida com o Candomblé, tem Umbanda muito mais parecida com o Espiritismo, tem Umbanda muito mais parecida com a Igreja Católica, e assim vai. Tá, e hoje nós vamos falar dos caboclos, das linhas de trabalho. Quem são? Cara, é muito bom. Semana passada falamos das crianças, né, da linha de trabalho das crianças, porque já íamos falar, a nossa proposta já era uma proposta de falarmos sobre a linha das crianças, porque ia ter gira de IBGI, tá certo? E aí, poxa, lógico que deixamos para falar das outras linhas hoje. Lógico, não vamos abranger tudo. De propósito, eu coloquei assim, linha de caboclos, pretos velhos, ciganos e me parece que são marinheiros, parece, ciganos e baianos, que diga, marinheiros não, e baianos. Mas baianos e ciganos a gente não fala hoje. Por quê? É muita coisa, gente. É muita coisa, muita informação. E vocês vão ver com que orixá se ordena cada um deles, com que orixá eles estão vibrando, né? Embora possa vibrar em qualquer orixá. É muito bacana. Então, vamos ver tudo isso. Naturalmente, no Instagram, vocês não assistem às apresentações. Quem quiser assistir às apresentações, é só entrar no meu canal do YouTube, SEC, né? Centro de Expansão Consciencial. O meu canal do YouTube, é só entrar no YouTube e procurar SEC, Centro de Expansão Consciencial, você vai achar, tá? Do Facebook também, se quiser assistir às apresentações junto comigo. Se não, é só acompanhar por aqui, que aí eu vou lendo para vocês, explicando cada coisa, fazendo as pausas e fazendo as explicações pertinentes, né? Vamos lá. A Amélia dizendo aqui, ó, foi maravilhoso. Massa, isso é bacana. Vamos lá. Então, vamos tirar aqui a Amélia, ocultar. Vamos lá. Então vamos apresentar aqui começar as nossas apresentações. O pessoal do Instagram e do Facebook tem a vantagem, né? O pessoal do Instagram e Facebook pode fazer as perguntas. Já no YouTube pode fazer as perguntas, mas eu só posso responder depois, tá bom? Então vamos lá. Linhas de trabalho, caboclos, pretos velhos, baianos e ciganos. Baianos e ciganos eu não vou falar hoje, vou deixar para a próxima semana. Tá? Porque é bronca, é muita coisa para passar, para transmitir para vocês em termos de informações. É muito bacana, cara, é rico demais. Vamos lá. Então, caboclos, né? Primeiro, a gente tem que entender que foi o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas que fundou a Umbanda com o Zé Fernandinho de Moraes em 1908, quando foi lá para a Federação Espírita de Niterói e se apresentou assim, entrando, né? Pegando uma rosa, botando no meio da mesa espírita e dizendo aqui é o caboclo das Sete Encruzilhadas e tal. E o presidente da casa espírita lá, que era vidente, disse, mas eu estou lhe vendo com vestes
clericais, né, vestes de padre e tal, e aí ele mostrou que tinha sido um sacerdote espanhol e etc, que tinha sido que passou pela Santa Inquisição e etc, por ter sido julgado e etc e tal. Então, quer dizer, é uma história muito bonita. A história da Umbanda deveria ser aprendida, estudada por todos nós brasileiros, mas principalmente por quem acompanha a espiritualidade, porque é tão bonito, gente, é tão bonito, é tão revelador, é tão bacana. Poxa, é mais mal vontade das pessoas de não quererem saber, né? Porque, poxa, é muito bonito. Vamos lá, então, caboclos. Não existe em toda a Umbanda uma entidade que melhor a represente do que os caboclos. Quer dizer, não tem, os caboclos realmente representam a Umbanda de forma completa. Primeiro, por serem eles os primeiros habitantes dessa terra, que hoje chamamos de Brasil. Por serem eles que melhor observaram os mistérios da natureza. E, por fim, são também os caboclos a melhor manifestação da força da nossa religião. Tudo isso associado à informação de que a Umbanda foi iniciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, como eu estava falando no início, e da mesma forma que a Umbanda é uma autêntica religião brasileira, quer dizer, raiz brasileira toda prova. Assim são os caboclos, autênticos, né? Quer dizer, são autênticas entidades brasileiras. Vamos lá, representam o homem na idade adulta, em pleno vigor físico, com plenas condições de alcançar todos os seus objetivos, sendo que nenhum obstáculo será grande ou forte o suficiente para detê-lo, tá certo? Eles são realmente muito fortes. Quando eles aparecem, Nossa Senhora, é impressionante. É que quando os caboclos aparecem, eles falam pouco, tá? Mas batem no peito, sabe, e dispersam-se as energias negativas. É um negócio impressionante como a coisa sabe, é pancadão. O tema caboclo é originário da designação do mestiço do branco com o índio, né? Todo mundo sabe, mameluco, todo mundo estudou isso na escola. Mameluco, caboclo, né? Branco, negro e etc. Bom, isso aí, a mistura dos dois, né? O mestiço do branco com o índio é o caboclo. Vamos lá. Na Umbanda, caboclo está associado a todos os índios, à força, à direção, ao destemor, ao conhecimento das ciências da natureza, à capacidade de subjugar o mal. Essa é uma... Cara, olha, nas nossas reuniões aqui de apometria, quando os caboclos entram, meu amigo, eles arrastam mesmo, sabe, os obsessores. Quando nós fazemos os comandos e tal, e aí eles começam, o que, caboclo? Batendo no peito e tal, pedindo o apito, e a flecha começa a movimentar as energias, e as energias começam a serem transmutadas e movimentadas aqui no ambiente. Cara, você sente. É impressionante. E quando a fumaça começa, tá entendendo? Porque eles começam a fumar os cachimbos também e tal, e começa a fazer as defumações e mexer com as ervas. Cara, tem dia que a gente não tem uma erva aqui e a gente começa a sentir o cheiro, né? O cheiro da movimentação, que é exatamente a transmutação da energia e a limpeza. É como se eles estivessem quebrando toda a vibração maligna que tem, né, lógico que os obsessores chegam. Mas Wagner, numa reunião como a de apometria, dentro de uma casa universalista, que também tem as entidades que trabalham em Umbanda, entra uma entidade do mal, lógico que se eles vêm ser tratados, eles vêm, mas naturalmente vêm detidos, né, vêm devidamente contidos, para não perturbar o ambiente. Mas mesmo assim, a energia é tão densa, tão negativa, tão pesada, que é preciso a limpeza dos caboclos, né? É preciso essa movimentação de energia. Mas vamos lá. Reencarnar caboclo é uma dádiva, tá? Então, prestem atenção nisso. Se nos lembrarmos de que o Caboclo da Sete Encruzilhada disse que em uma encarnação anterior havia sido um padre jesuíta,
né? Porque foi o que o presidente da Federação Espírita de Niterói viu, né? Que era o nome dele era Gabriel Malagrida, mas que Deus lhe havia concedido a bênção de ser um caboclo brasileiro. Podemos dizer que os espíritos indígenas aqui reencarnados em outra época foram ilustres professores, médicos, padres, cientistas, ou ainda espíritos que alcançaram a elevação para que, como os 7 encruzilhadas, recebessem a mesma dádiva. Veja só, ao invés de ser uma degradação, vir como um caboclo brasileiro, né, vir como um índio, é uma elevação. Então, veja, o caboclo da 7 encruzilhadas tinha sido um padre jesuíta, Gabriel Malagrida. E aí veio depois como um caboclo brasileiro. Para eles, em termos de moral, não de ciência, mas de moral, a parte científica, entenda bem, gente, no Espiritismo se explica muito bem isso. Eu tenho 34 anos de Espiritismo e a gente vê que nem sempre a moral anda de par em par com a ciência. Às vezes você é uma pessoa extremamente intelectual com a moral extremamente baixa. Às vezes você é uma pessoa que tem conhecimentos, mas não tem moral, tá? Não tem a parte moral dentro de você. Então, muitas vezes, eles querem aprender a moral e a simplicidade e aí nascem como índio. É muito bacana, cara. Rafa está perguntando, e os mestres de Jurema? Também, Rafa, fazem parte dessa área dos caboclos, né? Eles trabalham muito com os caboclos, né? Vamos lá. Então, quando ele fala isso, também nos faz lembrar uma outra coisa que eu acho maravilhosa, que é fantástico, que é o seguinte, eles lembrarem a gente que quando a gente vê um espírito simples se apresentando, de um caboclo, de um índio e tal, que a gente não menospreze, tá? Porque muitas vezes ali tá um cara que foi médico, que foi cientista, que foi um padre, que foi uma pessoa que em uma outra encarnação teve uma importância, aspas, social, científica, seja lá o que for, política, né, da nobreza, que você dá valor porque está na carne, mas que a espiritualidade dá valor mesmo à essência. E aí ele aparece de uma forma simples, que no espiritismo a gente termina, né? Eu como espírita vi várias vezes se falar que um preto velho, um caboclo se apresentando, um índio se apresentando, era um espírito atrasado. Cara, isso até é um contrassenso, né? Para quem acredita em reencarnação e sabe que a gente vem como mulher, como homem, como índio, como tudo e tal, e a gente vem em diversos corpos, e lá no plano espiritual nós escolhemos inclusive com que plasmar o nosso corpo perispiritual. Então isso é um absurdo pensar, né? Que pode ser um espírito atrasado ali. Primeiro procure saber do conteúdo da mensagem, não vá pelo que você está vendo, né, pelo que você está enxergando, porque muitas vezes os médios de dentro estão dizendo, eu estou vendo um caboclo, aí o dirigente espírita diz, aqui caboclo, preto velho e tal, não se comunica porque é espírito atrasado, espírito que não tem o que nos trazer em termos de informação. E aí eu me lembro, vou relembrar vocês também que acompanham as minhas lives e tal, da lição de moral que Bezerra de Menezes deu num centro espírita, onde ele foi lá, se apresentou, o centro espírita era muito preconceituoso, se apresentou como um preto velho e um vidente enxergou ele, lógico, e aí naquela vidência enxergou ele como um preto velho, ele plasmou-se como preto velho, chegou lá, misifio, vosso ser, e etc e tal, aí o dirigente da mesa mediúnica disse, olha, o rapaz aqui disse que o senhor é um preto velho, e preto velho aqui não pode ficar, porque nós estamos numa reunião séria, o senhor não tem o que nos apresentar e tal. Aí o Bezerra de Menezes, plasmado num corpo de preto velho, disse, mas Misifio, o preto aqui só está querendo dar uns bons conselhos, dar umas sugestões e etc e tal, né? Aí ele disse, não, mas não pode. Aí ele disse, tá certo, o preto vai sair.
Aí desincorporou do médium. Aí doutor Bezerra foi lá, né, mudou a plasmagem e voltou como doutor Bezerra de Menezes. Quando entrou na reunião, aí o médium vidente, o mesmo que tinha visto o preto velho, viu o doutor Bezerra. Disse, doutor Bezerra de Menezes. Aí doutor Bezerra, sou eu mesmo. Mas eu já estive aqui há 5 minutos atrás. Aí ele disse, não doutor, a gente não viu o senhor. Ele disse, é porque vocês viram o preto velho, que eu vim plasmado com ele, eu vim de propósito dessa forma para mostrar a vocês que vocês, além de terem preconceitos no mundo físico, estão tendo preconceito agora também com espíritos. Então aprendam uma coisa, quem acredita na reencarnação e quem quer trabalhar pela caridade não pode ter preconceito com espíritos. Muitas vezes um ser simples, de compleição simples, tem muito mais a ensinar do que um pseudo-sábio, um cientista ou uma pessoa de conhecimentos. Às vezes a moral, tá certo, é o que se precisa para determinados ambientes extremamente nefastos. Então ele deu uma lição de moral ali naquela moçada metida intelectual, né? Isso é fantástico, eu adoro contar essa história porque, pô, é um dos melhores exemplos dessa questão do intelectualismo espírita, né, que muitas vezes se coloca numa empáfia muito grande. Vamos lá! Muitas correntes de pensamento consideram as sociedades indígenas, presta atenção nisso, né, extremamente avançadas e desenvolvidas, pois sabiam viver em coletividade, detinham os mistérios da natureza e viviam em comunhão com ela, sem agredir, né? Os índios jamais retiravam da natureza aquilo que não fossem utilizar. Não havia desperdício. Toda a tribo trabalhava para o bem comum, viviam plenos e felizes e sempre estavam em pontos para lutar pelo que acreditavam com todas as suas forças, de modo que mesmo o homem branco admitiu ser impossível escravizá-los, né? Eles aí fazendo assim a opção pelo escravagismo negro, né? Por quê? Porque eles viram que não tinha condições de escravizar o índio não, porque os índios eram muito espertos, muito sábios e não tiveram, aqui no Brasil, não tiveram como escravizar o índio. Nos Estados Unidos também não tiveram como escravizar o índio. Eles tiveram que devastar, né? Eles tiveram que dizimar a população índia, matar mesmo, porque para escravizar eles não conseguiam. Tá certo? Não era porque o índio era preguiçoso, porque botaram isso, né? O índio era preguiçoso. Não, era porque eles eram sábios, eles eram safos demais. Eles conheciam a terra que eles estavam vivendo. Eles sabiam trabalhar. Então, com a inteligência que eles tinham, a sabedoria, o conhecimento que eles tinham, ninguém conseguia prender eles. Vamos lá. Então, quem são, né? Os caboclos podem ser guerreiros, caçadores, feiticeiros e justiceiros. Chegam no terreiro bradando e lançando suas flechas espirituais em uma clara demonstração de força e de determinação. Não são tão falantes, eles chegam, são muito silenciosos e tal, às vezes batem no peito e tal, mas são exímios ouvintes e conselheiros responsáveis. Eles são caladões e tal, mas quando falam, falam assim direto, na lata. Quebram demandas, fazem desobsessões, receitam ervas para banhos e para uso medicinal. Eles aqui receitam direto, através de Pai João de Aruanda, eles em combinação com Pai João, fazem muito isso, cantam, ensinam simpatias e nesse ritual particular levam à consulência toda a energia necessária para efetuar curas, libertações e harmonizações. São excepcionais em trabalhos de prosperidade, abrindo caminhos e em seus passes magnéticos envolvem o consulente em energias de altíssima vibração positiva, despertando na pessoa o conhecimento e a disposição necessária para alcançar a sua sobrevivência. Os caboclos são espíritos simples e corajosos, e essas qualidades despertam nas pessoas a fé necessária para que por eles possam ser auxiliadas. É maravilhoso, cara. Eu acho muito bacana. São regidos por que orixá? Eles podem trabalhar por qualquer orixá, tá, gente? Tá? Todo espírito pode trabalhar por qualquer orixá. Mas os caboclos são regidos por qual orixá? Vamos lá. São regidos pelo orixá Oxóssi.
sincretizado com São Sebastião, mas podem trabalhar nas forças de qualquer orixá, tá certo? Vamos lá, em seus trabalhos, eles usam folhas, ervas, essências e flores. Aceitam frutas como amalá, quer dizer, como a comida, né, para energia, tá certo? E bebem cerveja branca ou preta, água, suco de frutas, água de coco, vinho tinto com ou sem mel e fazem uso de charutos e cachimbos. Veja, gente, quando a gente fala, eles comem, né? Eles aceitam frutas, porque não é comem, aceitam. Isso é o material de energia, é com que eles manipulam melhor as energias para esses espíritos que estão adensados no plano terrestre. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, tá? Espírito não come, não fuma, nem bebe. Mas espírito pega sim as energias, eu vou explicar usando um exemplo que eu ouvi do próprio Geraldo Lemos. O pessoal conheceu muito Chico Xavier, contando as histórias de Chico. Uma vez, Chico, prestem atenção nisso, isso é um caso de espíritos obsessores, tá bom? Uma vez, Chico estava na casa de uma senhora, e essa senhora, para agradar Chico, disse: Chico, olha, eu tô aqui, olha, Chico recebia muito isso, né? Você gosta muito de bananas. E Chico, ó, eu tenho aqui 2 palmas de banana. Sabe que o povo que gosta de dar fruta, né? E aí pegou 2 penconas daquela de palma de banana, bem grandona, e botou assim na sala. Na sala não, no terraço. Né? E Chico disse: mas como é que eu vou levar isso, eu pequenininho do jeito que sou? São 2 pencas de banana do tamanho do mundo. Aí, na mesma hora, né, que ela botou as pencas de banana, ia passando 2 espíritos desse, bem pesadões, vagabundos, que estavam seguindo, né? Emmanuel tocou em Chico e disse: presta atenção no que esses espíritos vão fazer. Aí os espíritos se aproximaram do portão e olharam para as pencas de banana e disseram: oba, banana! Aí se juntaram em cima da banana e sugaram toda a energia que tinha na banana. E aí Chico ficou olhando aquilo, Chico vidente, né? Ficou olhando aquilo impressionado. E aí Emmanuel disse: olha, é o seguinte, você vai levar as pencas de banana, vai chamar alguém para levar, para não fazer desconsiderar essa senhora. Mas quando chegar ali perto do lixão, a gente vai reenergizar, porque algum pobrezinho pode querer comer, mas isso aqui, se você comer com a energia que você tem, você vai ter dor de barriga. Ou então a gente pode levar para dar alguns transeuntes depois que a gente reenergizar as bananas, mas você mesmo não pode comer, porque eles tiraram toda a essência, toda a energia da banana. O que é que significa isso? Da mesma forma, vamos traçar aí um paralelo. Da mesma forma que esses espíritos sugaram a energia, os espíritos, por exemplo, de caboclos, de pretos velhos, os orixás, eles pegam as oferendas, os amalás, essa coisa toda, as cervejas, todo esse material de fumo e etc., eles dispersam a energia e utilizam aquela massa energética para satisfazer os espíritos que são os quiumbas e etc., os espíritos obsessores e os sofredores, para alimentar energeticamente essas forças e afastá-las dos obsediados. Gente, 90% dos espíritos, prestem atenção nisso, 90% dos espíritos, eles são terra-terra, eles estão conectados ainda às coisas da terra, eles ainda sentem fome, sede, frio, se são viciados, ainda estão viciados no álcool, no fumo, na droga, entendem isso. E para eles, psiquicamente, aquilo satisfaz. Então, os espíritos, que são os obreiros, trabalhadores, manipulam a energia das frutas, das comidas e etc. e alimentam esses espíritos com a energia psíquica, a energia fluídica. Entendam bem, cada alimento, bebida, fumo,
etc., ela tem seu fluido vital, a sua estrutura vitalizante. Então ele retira aquela estrutura. Tanto é que nós nos alimentamos para alimentar o nosso fluido vital, tanto biologicamente como energeticamente. Então, as frutas, verduras, alimentos, todo o alimento animal, vegetal, bebidas e comidas, elas têm uma energia também. Não é só o alimento, a comida, mas também tem uma energia que proporciona mudanças energéticas dentro do nosso corpo, mudanças hormonais, tá certo? Que são capazes de transformar, de transmutar em energias espirituais. Então, é essa energia que são transmutadas. Muitas pessoas perguntam a mim, rapaz, por que usar comida e bebida? E espírito come e espírito bebe? Tá aí a explicação. Entenderam agora? Nunca mais vocês vão esquecer disso, porque é assim e é por isso que os espíritos utilizam as comidas, as bebidas, os fumos e etc e tal. Tá bom? Podem solicitar a seus médiuns adereços típicos como penachos, braçadeiras, arcos e flecha, entre outros objetos. Sua cor é o verde e seu domínio as matas ou o domínio de seu orixá, quer dizer, o domínio do orixá que ele escolher. Porque o domínio também é importante energeticamente. Do mesmo jeito, o padre, ele pega o domínio dele, é a igreja, né? Então ele faz a oferenda dele, que é a hóstia, o vinho e tal. Ali, o pastor faz todas as oferendas que ele faz lá, através do dinheiro e tal, das unções e etc. Ali no templo dele. Os umbandistas fazem em seus domínios naturais, os domínios dos orixás, ou então na frente de seu congá, como o padre faz na frente do seu altar. Entenderam? É assim, gente. Vamos entender como as coisas funcionam. Adiantamento espiritual. Sua forma de falar, a forma de falar do caboclo é rústica e primitiva. Alguns podem falar melhor que outros por terem tido contato com a civilização. Da mesma forma que outras linhas, muitos espíritos benignos podem se manifestar utilizando a vestimenta fluídica dos caboclos. Então, o cara pode, sei lá, se apresentar no espiritismo, pode se apresentar numa casa universalista, usando uma outra vestimenta fluídica. Se ele tiver evolução para isso, ele muda de vestimenta fluídica com muita facilidade, tá certo? Basta ter evolução, basta ter conhecimento e inteligência para fazer isso. Olha, e os do mal também fazem isso, viu, gente? Que são os pseudo-sábios, os espíritos atrasados moralmente. Eles têm essa condição também de plasmar corpos perispirituais para enrolar, enganar, ludibriar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente diz, prestem atenção na mensagem, prestem atenção no conteúdo, porque o conteúdo é fundamental para a gente saber quem é que está ali, tá certo? Qual é o espírito que está ali. Por fim, lembremos das palavras de Leal de Souza. Leal de Souza foi um contemporâneo de Fernandino de Moraes, né? Que escreveu o livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, que foi o primeiro livro umbandista, que foi escrito em 1933, tá? A primeira vez que os videntes vislumbraram no início de sua missão, ele se apresentou como um homem de meia idade, a pele bronzeada, vestindo uma túnica branca, atravessado por uma faixa que brilhava em letras de luz a palavra Caritas. Veja, depois e por muito tempo só se mostrava como um caboclo utilizando tanga e plumas e demais atributos dos pajés silvícolas, tá certo? Quer dizer, veja que coisa interessante. A primeira manifestação observada pelos videntes com túnica branca e a palavra Caritas é típica da linha do Oriente.
Isto denota claramente o adiantamento desses espíritos. Por tudo isso, merecem os caboclos lugar de destaque em nossa religião, cabendo a nós referenciá-los e aprender com estes magníficos trabalhadores dos orixás. Pretos velhos agora, acabou a do caboclo, entenderam? Tem alguma pergunta? Se quiserem, pergunte agora ou se calem para sempre como caboclos. Tá? Pretos velhos, a história. Então vamos entender a história dos pretos velhos, vamos lá. Ver com que horas são, ainda dá tempo demais, estamos aqui, peraí, deixa eu ver, que horas são? São 7, são 20 países, pronto, dá tempo demais. Para entender a linha dos pretos velhos é necessário compreender um pouco de história e das condições vividas pelos escravos no Brasil. Mercadores, escravos ingleses, portugueses, espanhóis e holandeses, os maiores interessados nos lucros dos escravagismos, financiavam as tribos africanas, veja que covardia, né? Preste atenção nisso, que já possuíam um índole para a guerra, munindo-os com armas para incitar o conflito com outras tribos. Veja só. O vencedor ficava com o território e os derrotados, que não haviam sido mortos no embate, eram entregues como escravo aos patrocinadores dos vitoriosos como escravos, né? Entretanto, somente os mais novos ou os mais fortes eram colocados nos navios negreiros, sendo que as famílias e as tribos eram separadas para não favorecer um motim durante a viagem. Quer dizer, as nações se separavam e as famílias também se separavam nos navios negreiros, às vezes indo para nações diferentes, inclusive, tá? Para países diferentes. Aqui chegados, esses escravos, deprimidos e derrotados, eram submetidos a trabalhos forçados de sol a sol, sempre ameaçados pela chibata do feitor. Essa vida levava muitos negros ao desespero, e eram comuns as cenas de fuga e recaptura, bem como de suicídio de escravos. Nessas condições, a média de vida de um escravo era de 10 anos de trabalho no máximo. O sofrimento era tamanho que eles procuravam evitar a reprodução para não fazer sofrer as gerações vindouras. Quer dizer, os escravos mesmo continham a própria reprodução, tá certo? Fora tudo isso, ainda tinha que engolir forçosamente o catecismo católico do patrão branco. Era muita humilhação. Vocês vão de considerar, né? O nome preto velho, né? Aqueles escravos que melhor se adaptavam recebiam atividades mais nobres, como a operação de engenhos, a carpintaria, o cuidado de animais e as tarefas domésticas da casa grande, como empregados domésticos. Entre estes estavam os poucos negros que conseguiam chegar a uma idade mais avançada, e eram muito poucos, viu? Mas eram nas noites que os negros, escondidos e longe dos olhos do feitor e do patrão, cantavam, dançavam e praticavam seus cultos religiosos. Algumas pessoas aí já assistiram filmes de escravos, né? Escravizaura, novelas até e tal. Todo mundo já assistiu aí alguma novela ou algum filme, né? De escravo, que era desse jeito. Eles cultuavam à noite as suas danças e suas religiões. Era necessário muita coragem e inteligência para não serem pegos. E aí, por essa coragem que os negros mantiveram vivas as tradições de suas culturas. E aqueles que conseguiam chegar a uma idade mais avançada eram responsáveis de ensinar os mais novos. Os mais maduros eram chamados de tios e tias. E os mais idosos eram chamados de avô e avó. E aí era um preto velho, né? Era um cara mais ancião.
Entendendo essa linha, vamos entender a linha dos pretos velhos. Aliás, o preto velho, né, veio exatamente, né, vó, né, foi na comunicação dentro da casa de Zé Fernandinho de Moraes, no dia seguinte, né, no dia seguinte da visita da Federação Espírita de Niterói, o Caboclo da Sete Encruzilhada disse que ia ter a primeira manifestação dos espíritos carentes, dos espíritos que iam trabalhar pela Umbanda, nova religião que ia surgir. E aí, no outro dia, ele se manifestou e logo depois dele veio um preto velho, né? E o preto velho pediu a cachimba dele que fosse buscar lá no toco quando ele tinha morrido do coração. E ele disse, vá e pegue pro preto velho, né, a cachimbinha dele para o preto fumar. E foi a primeira vez que um espírito pede algo material, tá certo? Como um cachimbo e tal, e pede algo assim que era, sei lá, e aí aquela fumaça começou a representar também a característica como se fosse um passe magnético. É muito interessante tudo isso, viu, gente? É muito bacana. E você se aprofundando como espírita e entendendo a magnetização, por isso que é importante a gente unir as duas coisas, e é por isso que a nossa tenda de Umbanda chama-se Tenda de Umbanda Eurípides Bassanunfo, que é a união do estudo espírita, da intelectualidade espírita com a beleza do culto africano, né? Dito tudo isso, já temos o desenho do que significa a linha dos pretos velhos. Perceba que a nossa narrativa deixa claro que um negro escravo chegar a ser velho era quase como um título. Por quê? Porque era difícil ficar velho naquela época, né? Porque morriam muito jovens. E esses mesmos velhos eram que os consolavam os desiludidos, desesperados e doentes. Ser atendido por um preto velho é a certeza de receber a palavra certa e sábia, de quem já sofreu mazelas muito maiores do que a sua, sempre com muito carinho e humildade. Que o diga às pessoas que frequentam aqui o nosso TWeb, o nosso SEC, Centro de Expansão Consciencial, quando Pai João de Aruanda fala, ou então quando o Pai João de Aruanda fala nas mesas apométricas, até do pessoal de São Paulo, quando o Pai João fala através de mim, cara, um monte de gente chora, se emociona com ele, porque é aquele carinho, aquela humildade, aquela voz mansa, aquela coisa linda. O Pai João é maravilhoso, né? O Pai João, inclusive, está aqui perto de mim dando risada, né? Ele diz, menos fio, menos fio. Né? E é por esse motivo que não são raras as pessoas que se emocionam, muitas vezes chegando às lágrimas diante dessa entidade. A corrente dos pretos velhos encontrou também na Umbanda uma forma de comunicar a sua evolução através da prática da caridade. Simbolizam o homem no crepúsculo da sua vida, quer dizer, no final, já no finalzinho de sua vida aqui na Terra, né? Curiosidade de seus nomes de batismo. Prestem atenção como era tão humilhante, né? Veja só. Uma curiosidade sobre os pretos velhos é quanto aos seus nomes. O escravo recém-nascido, já nascido aqui no Brasil, era obrigado a ser batizado dentro dos ritos católicos. E aí, no ato do batismo, ele recebia o primeiro nome que era dado por seu senhor. Quanto ao sobrenome, era o nome da fazenda a qual pertencia. Por exemplo, Francisco de Martins Vaz pertencia à fazenda Martins Vaz. Benedito de Fontana Mourão pertencia à fazenda Fontana Mourão. João de Camargo e Barros pertencia à fazenda Camargo e Barros. Entendeu? É uma coisa terrível, né? A história nossa. É bonito tudo isso, mas é muito humilhante para um ser humano que é igual a mim, a você e tal. Nós somos isso também, né, gente? Nós somos reencarnações desses pretos, desses escravos e tal. Passamos por isso tudo. E também fomos os escravagistas também, fomos os sacanas dessa história também. Aqueles que conseguiam a alforria e mesmo após a Lei Áurea, continuaram usando esses nomes para identificação.
representam a humildade, força de vontade, a resignação, a sabedoria, o amor e a caridade. São um porto seguro para aqueles que necessitam, curam, ensinam, educam pessoas e espíritos sem luz. Não tem raiva ou ódio pelas humilhações, atrocidades e torturas a que foram submetidos no passado. A ver Pai João quando fala dessas dificuldades que passou na última encarnação dele como preto velho. Ele diz, eu não tenho raiva nenhuma, filho. Foi aí onde eu aprendi a ser humilde, a ser melhor, a ser uma pessoa de bem, a ser um ser humano, realmente a ser um ser humano, a ser um espírito em evolução. Olha, as histórias só você vendo. Características, né? Pitando seus cachimbos, com a sua fala pausada, tranquilidade nos gestos, eles escutam e ajudam a todos aqueles que necessitam. Não olham sua cor, a sua idade, o seu sexo e religião, não tem preconceito com nada. Eles são maravilhosos, né? São extremamente pacientes com seus filhos e com poucos sabem incutir-lhes os conselhos virtuosos da esperança e da paciência. Não podemos dizer que todos os pretos velhos foram escravos. Primeiro, porque esses mesmos espíritos viveram diversas encarnações, acumulando experiências e conhecimento. Quer dizer, tem alguns deles que nunca foram pretos velhos, eles apenas adotam a plasmagem de preto velho para poder atuar na Umbanda, para atuar como conselheiros, para trabalhar, né, na linha de pretos velhos. Em segundo lugar, muitos espíritos usam dessa veste fluídica para praticar a caridade, que é exatamente para trabalhar dentro da Umbanda, para trabalhar com isso. Muitos nem negro foram, tá certo? Eles são verdadeiros psicólogos do astral. Para muitos, os pretos velhos são os psicólogos do astral, os conselheiros fiéis que indicam os verdadeiros caminhos para a evolução espiritual, que ensinam a verdade do espírito para uma vida encarnada melhor. Já outros consideram-nos excelentes em descarrego e na quebra de demandas com suas rezas, feitiços e mirongas. Aqui mesmo, Pai João, quando entra com os 2 pés e as 2 mãos feito tirador de coco, viu, meu amigo? Ele realmente dispersa, ele é enérgico na hora que vai puxar os quiumbas, puxar os chefes de falange aqui. Ele não brinca de serviço, não. Desce no umbral, não tem conversa com ele, desce junto com os Exus, tá? Ele é extremamente corajoso, muito, muito, muito rígido. Tem uma doçura incrível, mas quando tem que ser objetivo, ele vai com os feitiços, as mirongas dele, vai entrando, sabe, bem forte. Ele trabalha bem. Representam, por fim, excelentes aliados contra espíritos obsessores, que eu terminei de falar agora, contra quiumbas, combatendo todo tipo de negatividade. Quando ele chega, meu filho, que acende o cachimbeira dele, meu amigo, ele arrasta tudo quanto é de negatividade, com aquelas energias que eu falei para vocês dos caboclos, tá? Dispersando a energia negativa. Quando ele diz assim, fio, acenda a cachimba do velho aí que o negócio hoje tá pesado. Aí eu pego logo o cachimbinho dele, começa a baforar em tudo que tá de canto, passando pelos médicos, passando pela casa, porque o negócio tá pesado. Ah, o orixá regente, comidas, bebidas, cores e dia. Como orixá regente, ele tem Obaluaê, ou Omulu, né, o velho ou o novo, né, que é o mesmo orixá, mas trabalha nas forças de qualquer orixá. O Obaluaê, ele é para saúde e tal, cuida disso tudo, tá, gente? Então, dia de Omulu, que é hoje, segunda-feira, hoje é dia de Exu, e hoje é dia de Omulu, e hoje é dia de Preto Velho, tá? Hoje eu já firmei minha velhinha preta e branca para Omulu, já acendi minha velhinha para o meu protetor, meu anjo da guarda, que é meu pai velho
Joãozinho de Aruanda, né? Pai João de Aruanda. Já fiz minha oferenda do cafezinho dele, da aguinha dele para dispersar as energias negativas. Ele utiliza tudo isso para dispersar energia, gente, tá? Semana passada eu ofereci pipoca para o nosso Obaluaê, para ele dispersar as energias negativas. Essa semana eu não ofereci pipoca, botei água e tal, porque o Obaluaê, tá? As energias são muito delicadas. Hoje eu já fiz as minhas firmezas e tal, e firmei o ponto no meu ponto de força, né, na minha tronqueira, para Exu e Pombagira e tal, já fechei todo o território, tá tudo primeira e tal, por isso que eu tô aqui tranquilo, conversando na boa com vocês. Aliás, é muito bom a gente ter essa proteção desses espíritos maravilhosos que transformam a vida da gente. Cara, é muito bom trabalhar com esses espíritos. A cor dos pretos velhos é preto e branco, como a cor de Obaluaê também, que em alguns espaços o lilás também é utilizado. Seus fios de contas mais comuns são os terços e rosários feitos de contas de lágrimas de Nossa Senhora, uma semente comum de se encontrar na época da escravidão, mas que em cada semente existe uma palma em seu interior. Eu tenho aqui os fiozinhos de conta dele, eu tenho as sementezinhas, eu tenho todos os... Eu gosto sempre de usar. Eu sempre, quando saio de casa, eu boto, né, as continhas deles, porque ele é meu protetor. Boto também de Ogum, que é meu orixá de cabeça. Boto também Iemanjá, que é a minha juntó. Cara, eu adoro isso. Sempre adorei. É engraçado que eu sempre adorei, mesmo sem conhecer nada de Umbanda e tal, às vezes com muito preconceito, o mesmo preconceito que espírita tem, né? Eu também tinha esses preconceitos. Depois que comecei a estudar, que fiz primeiro firmeza e autoconhecimento, depois teologia da Umbanda, eu sou teólogo de Umbanda, né? E agora estou fazendo sacerdócio de Umbanda, estou no meio do curso de sacerdócio. Cara, é maravilhoso conhecer, cara. Pô, aí você tira toda essa bobajada, esse preconceito tolo, essa visão distorcida que tem das religiões afro. Lógico, tem gente fazendo besteira? Tem. Do mesmo jeito que tem espírita fazendo besteira, evangélico fazendo besteira, católico, padre fazendo besteira, tem gente fazendo besteira em todo canto. Então, isso não foge da regra também, fazendo besteira, umbandista, candomblessista, todo mundo faz besteira, tá certo? Tem gente para se aproveitar de tudo, tá? Tem gente aí utilizando o nome de Jesus para roubar, para matar, para estuprar, para fazer um monte de coisa. Então, fazer besteira é própria do ser humano, tem a ver com o ser humano, não tem a ver com a religião nem nada. As religiões estão aí, tá? Lógico que muitas religiões se utilizam do nome e deturparam o processo para meter medo, para conquistar massas ao seu bel prazer, para poder dominar essas massas, mas aqui não vem ao caso, a gente não está discutindo isso, está apresentando só coisas belas da Umbanda e desmistificando. Aceitam como amalá, como comida, né? Bolo de fubá, tutu de feijão, bolinhos de mandioca ou tapioca, bebem café preto, vinho tinto, vinho moscatel ou cachaça com mel. Podem misturar muitos outros elementos às suas bebidas, como galho de ervas, sal, alho e coisas afins. Vez por outra eu faço bolinho, aí boto lá perto dele. Tá? E vez por outra, quando eu estou ali, né, porque eu gosto sempre de estar perto dele, eu gosto de ler perto dele, debaixo do pé de saputim, embaixo da pirâmide, aí tem um tocozinho dele. Ontem mesmo eu fiz a minha live perto do toco dele, debaixo do pé de saputim, embaixo da pirâmide. E aí, lógico, de tarde, né? Porque de noite eu não tomo café. Mas aí de tarde, quando eu chego perto e tal, eu vou fazer minhas orações, às vezes deito na rede para fazer as minhas leituras, aí ele faz assim, fio, ele chega junto de mim, eu sinto logo aquele arrepio, né? Eu digo, o senhor, né, velho? Tá aí perto. Aí eu sinto no meu mental, né, que eu não escuto nem vejo ele. Aí eu escuto o meu mental, aí ele diz, estou chegando aqui, fio,
Vai buscar o café do velho, tem um pedaço de bolo, como o bolo pelo velho, porque aí o velho senta aquela coisa, aquele gostinho seu, e o velho, como tá no teu mental, vai sentindo você comendo e tal, e você vai tomando café, bota o café do velho perto, fuma a cachimba do velho e tal, e o velho vai sentindo junto com o fio e tal, e a gente vai conversando aqui, que o velho tem umas coisas para dizer pro fio. Aí vai conversando comigo, gente, é um bate-papo tão gostoso. E aí de noite, geralmente, quando eu me desdobro, eu me encontro com ele. Quando eu tô com a sintonia boa, né? Porque tem dia que a gente não tá com a sintonia boa. Aí o velho ele diz, ó, filho, eu fico tentando falar com o Vosso Ser e Vosso Ser não me escuta. Porque o Vosso Ser tá com a energia baixa demais e tal, teve muito aborrecimento, tá preocupado, tá nervoso, tá irritado com alguma coisa, então aí o velho não consegue chegar junto de Vosso Ser, filho. É por isso que muitas vezes os guias, os protetores não conseguem chegar junto. Eles tentam, mas Vosso Ser estão com a energia tão baixa, a vibração tão baixa, que a gente não consegue chegar perto de Vosso Seres. Tá vendo? Porque não é porque o espírito não quer lhe proteger, não. É porque você não deixa, você não está na vibração deles, você está em uma vibração muito baixa. Então eles tentam chegar junto de você, mas você não permite. O anjo da guarda tenta lhe guardar, mas você não quer ser guardado. Você quer ir para bagaceira, né? Você quer pensar coisa ruim, quer ser pessimista, quer ser, sei lá, baixo astral. Então ele não consegue te ajudar. Vamos lá. Os pretos velhos são homenageados no dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos. Tá? Esse é o dia das homenagens dos pretos velhos. Bom, gente, essa era a apresentação que eu tinha para vocês no dia de hoje. É muito bacana, tá? Poder conversar com vocês através do YouTube diretamente, né? Através do Facebook, através do Instagram. Vi que algumas pessoas diferentes entraram, Fábio, né? Patrícia, né? David Sebastião. Patrícia mudou logo aqui, veio para o YouTube para assistir com as apresentações, né? Célia, Amélia, Isis, um monte de gente entrou aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? É sempre muito bom ter vocês comigo, tá? Nessas lives. A gente, se vocês puderem, compartilha os vídeos da gente do YouTube. Vamos ver se a gente faz esse canal crescer. Eu preciso que chegue a 1000 para que eu possa também transmitir através do celular ao vivo. Tá? Porque a qualidade do celular é muito melhor, eu posso botar um som melhor. Eu, por enquanto, estou nessa webcam. Eu ainda encontrei um webcam que a imagem fica melhor, tá certo? Mas eu preciso muito que vocês assim divulguem o canal, que vocês compartilhem sei lá, nas redes sociais de vocês. Então é bacana, porque aí a gente desmistifica a Umbanda, desmistifica essa comunicação com os espíritos, né? Mostra que nós todos estamos lutando pelo bem, pela paz, pelo amor. Todo mundo está falando de Deus, gente. Ninguém está falando coisas ruins, nem está falando nada contra a igreja ou contra a religião de ninguém. A gente está aqui para se amar, afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo canto, que é a evolução espiritual. A gente está tentando ser melhor, um pouquinho melhor do que a gente é, né? O caminho é de evolução, né? O caminho é para progredir e não para puxar para baixo. Né? Então vamos progredir respeitando um ao outro, respeitando a religião do outro, a vibração do outro, o amor que o outro tem por suas crenças e religiões. Está tudo bem, está tudo certo, não fazendo mal, sendo caridoso, né? Vibrando positivamente, sendo uma pessoa melhor, tá tudo muito bem, tá certo? Um beijo forte do coração de vocês, paz, luz, muito amor, muita paz, muito axé, saravá, namastê, para todos vocês. Tchau, tchau, valeu. Tô encerrando aqui. Tchau.